Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula, nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre a UC4. Nós vamos começar a falar sobre o Sistema Único de Saúde. Quando a gente começa a falar sobre o SUS, vem algumas questões, né, que é interessante a gente conversar para vocês pensarem um pouquinho a respeito dessas questões. Primeira, o que vocês conhecem do SUS? O que é o SUS para vocês? Como é o atendimento no SUS? Quais são os critérios adotados para o atendimento de pessoas pelo SUS? Que nota vocês atribuem ao SUS? Então, a partir de hoje, falando sobre o SUS, nós vamos começar a responder algumas questões relacionadas a esses temas, né, que nós colocamos para vocês agora. Só que antes de falar, né, especificamente sobre o SUS, é interessante nós falarmos sobre a evolução histórica da área de saúde no Brasil. Essa área, né, essa parte da evolução histórica, tem muitas pessoas que elas não gostam, né, sempre que há uma abordagem histórica. Tá? Mas eu acho que é muito interessante a gente conhecer essa evolução histórica. Por quê? Porque a gente fica conhecendo um pouquinho mais sobre tanto a política do Brasil em diversas fases e também nós vamos começar a discutir sobre a área da saúde, como eram os atendimentos, né? Como eram feitos, como eram realizados os atendimentos no Brasil, nas diversas fases históricas. Bom, nós vamos começar a falar, então, sobre várias partes, né, vários contextos históricos do Brasil. Mas nós vamos começar nesse momento falando sobre a colônia e o império. Nós vamos começar, né, a viajar na história do Brasil, né, a partir desse momento, através dos anos de 1500 a 1889. Então, nessa época de 1500, né, 1889, o Brasil ele era colônia de Portugal. A produção toda do Brasil era baseada no açúcar e na mineração. Só que todo o trabalho que se colocava nessa produção era trabalho escravo. Então, eram pessoas que não tinham acesso, né, a nenhum tipo de serviço de saúde. Na verdade, eles não tinham acesso a uma remuneração financeira. A partir de 1822, houve a proclamação da independência, né, aqui no Brasil. Aí, além da produção econômica baseada no açúcar e na mineração, entrou também a produção de café. Só que esse café foi destinado à exportação. Então, era produzido o café aqui no Brasil e esse café era exportado a outros países. Com isso, obrigatoriamente, houve uma mudança na estrutura social. Houve um aumento do poder da burguesia, que até então, né, não existia muito forte a figura da burguesia, né, dos ricos aqui no Brasil. E essa ascensão, né, dessa classe social que tinha mais poder levou à proclamação da República em 1889. As ideias abolicionistas, né, vamos acabar com o trabalho escravo. E, principalmente, as exigências internacionais, eles contribuíram para a substituição desse trabalho escravo para um trabalho assalariado. E com isso vieram muitos trabalhadores europeus aqui para o Brasil, para participar dessa produção do café e também para participar das atividades industriais que estavam começando, né, estavam se iniciando as atividades industriais aqui no Brasil. E como estava a saúde até esse momento, né? O quadro sanitário.
a existência de muitas doenças transmissíveis, e essas doenças foram trazidas pelos colonos portugueses quando eles vieram aqui para o Brasil, pelos escravos africanos e por outros estrangeiros, principalmente os europeus. As doenças mais comuns, as sexualmente transmissíveis, né? A lepra, que hoje nós chamamos de hanseníase, a tuberculose, febre amarela, cólera, malária, varíola, leishmaniose, além das doenças que eram provocadas pela desnutrição, acidentes com animais peçonhentos e as doenças também decorrentes das aglomerações urbanas nas cidades e as condições precárias de trabalho, né, principalmente nas lavouras, né, de café. Assistência médica. Como que funcionava essa assistência médica? Limitava-se apenas à classe dominante, ou seja, a burguesia. Tá? As demais classes sociais, elas restavam os recursos da medicina popular. Então, eles iam atrás das benzedeiras, tá? Eles iam atrás, muitas vezes, de um padre para estar fazendo alguma oração, chás, né? Alguns rituais indígenas, uso de cigarro, né? Também de incensos, né? Oferecidos aos deuses para que eles conseguissem a cura sobre uma determinada doença, tá? E a classe dominante, a burguesia, elas pagavam os médicos, tá? Alguns médicos europeus, né, que vieram para o Brasil, então elas pagavam esses médicos para terem um atendimento. Nessa época surgiram as primeiras casas de misericórdia, né, que depois veio o nome de Santa Casa. A primeira casa de misericórdia que surgiu foi em Santos. Mas quem que era atendido, né, nessas casas de misericórdia? Se destinavam ao abrigo de doentes, a pessoas indigentes, aos viajantes, pessoas que não tinham assistência médica e tratamento, né, aos problemas de saúde. A pessoa então não tinha assistência médica, não tinha tratamento de saúde, elas iam todas para essas casas de misericórdia. Mas o atendimento aqui também não era o adequado, porque muitas vezes faltava, né, dinheiro para fazer a compra dos medicamentos. Agora nós vamos continuar viajando, né, para o ano de 1889 a 1930, com a fase da Primeira República. Então é chamada de Primeira República ou República Velha. Então, nessa época, houve a hegemonia, né? Houve o aumento da produção do café e a produção industrial cresceu muito, porque foi a época da Revolução Industrial, né? Onde as máquinas começaram a chegar e a produção era feita em série, né? Então, muitos produtos eram produzidos ao mesmo tempo. E tanto essa produção do café como a produção industrial era mantida através do trabalho assalariado. E como tudo isso começou a aumentar, tanto a produção do café como da produção industrial, houve a exigência de mais mão de obra. Como precisava de mais mão de obra e aqui no Brasil não tinha mão de obra suficiente, o governo adotou políticas de incentivo à imigração europeia, ou seja, vieram mais pessoas, né, da Europa para cá, para o Brasil. Só que imagina, já não tinha uma condição de saúde muito boa, né, lá na colônia e no império. Então, aqui, neste momento, essa situação de saúde também não melhorou em nada, tá? Por quê? Porque chegou mais pessoas, né? Mais pessoas sem acesso, né, à assistência médica e aos tratamentos médicos. Então, a população, ela apresentava uma situação de saúde, né, muito semelhante ao período anterior, com condições de saneamento básico muito precárias. Então, não tinha água encanada, não tinha coleta de esgoto, não tinha coleta de lixo, tá? Então, era uma situação muito complicada e que favorecia o aparecimento cada vez maior de doenças.
Visando estimular o comércio internacional e promover a imigração, foram criadas as campanhas sanitárias como modelo de intervenção de combate às epidemias, que foi liderada por Oswaldo Cruz. Então, nessa época, Oswaldo Cruz ele começou, com muitas campanhas sanitárias. Então, para as pessoas cuidarem mais das suas casas, tomar cuidado, com o esgoto que corria a céu aberto. Começou também a tomar mais cuidado, a falar sobre o combate, aos ratos, a baratas, porque já que o lixo está espalhado pela cidade, então a proliferação desses animais peçonhentos, Então, Oswaldo Cruz, ele começou a liderar tudo isso, Não jogar lixo na rua, tomar cuidado, com esses lixos. Então, todas essas campanhas sanitárias para tentar controlar essas epidemias, que estavam acontecendo de forma desenfreada. Depois, foi criado o Instituto Soroterápico de Manguinhos, que é um Instituto Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, que ela cuida principalmente da parte de pesquisa e desenvolvimento de vacinas. Tanto é que a Fiocruz, ela está trabalhando também no desenvolvimento da vacina para o Covid. Então, essa parte de vacina, pesquisa, desenvolvimento, trabalho, toda essa parte de vacina, a Fiocruz, ela tem um trabalho muito intenso, e muito importante para o Brasil, porque ele produz a maior parte das vacinas que são consumidas aqui no Brasil, são produzidas pela Fiocruz. Em 1904, houve a imposição legal da vacinação contra a varíola. Só que as pessoas não estavam acostumadas, com essa ideia da vacinação. E houve uma revolta popular, foi a revolta da vacina, principalmente porque as pessoas elas não aceitavam que iria ser introduzido, dentro delas, vírus e bactérias. Então, o que elas pensavam? Se eu tomar vacina, eu vou ficar doente, Porque elas não conseguiam ter, essa ideia da produção de defesa para o nosso organismo, a produção dos anticorpos. Então, após esse episódio, a vacinação ela tornou-se opcional. Então, ela não foi mais imposta, foi opcional. E depois, de que foi passado algum tempo, que as pessoas começaram a entender a importância da vacinação e mais pessoas começaram a fazer uso dessa vacina, a epidemia da varíola ela foi controlada aqui no Brasil. 1920, Carlos Chagas ele assumiu o Departamento Nacional de Saúde e ele criou programas, que introduziram propaganda e educação sanitária para a população, para tentar prevenir algumas doenças. Houve o nascimento da saúde pública nessa fase da previdência social, através, de uma assistência médica a todos os trabalhadores, a partir da contribuição com as caixas de aposentadoria e pensões. Então, nesse momento, começou a mudar, começou a mudar um pouquinho a situação, da saúde pública no Brasil, tá? Algumas pessoas, as pessoas que trabalhavam, que tinham carteira assinada, elas já começaram a ter a assistência médica, através dessas contribuições com as caixas de aposentadorias e pensões. Mas só quem trabalhava, só quem tinha carteira registrada é que tinha acesso à assistência médica. Viajando mais um pouquinho, pelo tempo, nós chegamos a 1930, 1945, que foi a época da Segunda República, ou a Era Vargas. Então, nesse período, houve um deslocamento do polo da economia. Então, ela deixou a zona rural e foi para a zona urbana. Então, os centros urbanos, eles começaram a ter uma população maior. E isso contribuiu para o processo de urbanização precária, Porque as pessoas iam para a cidade onde elas precisavam mais de dinheiro. Não tinha mais o processo, da produção. Eles não produziam mais nada como eles produziam no campo.
Aqui, eles tinham que sobreviver. Então, eles precisavam de dinheiro para comprar tudo, tá? E as pessoas não tinham dinheiro para comprar casas, não tinham dinheiro para pagar um aluguel. Então, o que aconteceu? Proliferação de favelas, principalmente nas grandes cidades. Houve a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio e do Ministério da Educação e Saúde. Os funcionários, né, os empregados, começaram a ser vinculados a sindicatos que exigiam o pagamento da contribuição sindical. Houve um crescimento acelerado da indústria e às custas, né, das condições precárias de trabalho, doenças, né, existentes, a inserção no processo produtivo industrial, foi somada ainda a falta de moradia, a falta de saneamento básico, o que levou muitas pessoas a sofrerem acidentes de trabalho, a terem doenças profissionais, a passar por estresse e desnutrição. Em 1933, CAPES, ele foi transformado em Instituto de Aposentadorias e Pensões, que foi criado, né, pelas categorias profissionais. Então, as várias categorias profissionais, eles criaram os IAPs. Assistência médica, nesse período, ele passou a ser um aspecto secundário. Por quê? Porque as empresas, elas priorizavam a contenção dos gastos, né, para a acumulação de um capital que era necessário para investir em outras áreas. A população de maior poder aquisitivo, ele utilizava serviços privados de saúde, ou seja, pagava, né, por tratamentos médicos, por tratamento hospitalar. Mas a maioria da população que não estava vinculada à previdência, ela contava apenas com serviços públicos escassos, né, e instituições de caridade. Por quê? Porque não tinha, né, um serviço público de saúde. Tinha apenas as pessoas que faziam favores. Tinha alguns médicos que faziam, né, o favor de atender algumas pessoas e não cobravam por isso. E havia também as instituições de caridades, né? E as práticas populares de tratamento, que é o curandeiro, o benzedeiro, tá? O chazinho. Viajando mais um pouquinho, nós chegamos a 1945 a 1963, que foi o período de redemocratização do Brasil. Em 1945, houve o final da Segunda Guerra Mundial. Então, a democratização, ela começa a fazer parte do cenário mundial. Então, o que aconteceu? A deposição, né, de Getúlio Vargas, reiniciando esse período de redemocratização do Brasil. O governo de Eurico Gaspar Dutra, ele representava, na verdade, as classes dominantes. Então, ele intervém nos sindicatos, ele intervém nos partidos políticos e vai adotar medidas anti-inflacionárias e congela o salário de todo mundo. Ele lançou o Plano SALT, né, que é Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, tendo a maior parte de seus recursos voltados para a área do transporte. Nesse período, houve uma redução, né, dos casos de tuberculose, malária e outras doenças que eram transmitidas pelos insetos. Em 51, Vargas foi eleito novamente, né, à presidência da República. Ele ampliou rodovias, ele criou usinas hidrelétricas e ele criou a Petrobras. A assistência médica se expande, né, para todos os IAPs, né, generalizando os direitos à saúde. Ou seja, quem participava, né, dos IAPs, eles tinham acesso à assistência médica. Em 53, criou o Ministério da Saúde, né, que foi independente da área da educação, porque antes era junto, Ministério da Saúde e Educação. Em 53, houve essa repartição entre os ministérios. Em 54, né, Vargas suicidou-se, né, principalmente devido a muitas pressões políticas, e de 56 a 60 teve o governo do Juscelino Kubitschek.
com capital estrangeiro para o desenvolvimento da estrutura industrial e fortalecimento da burguesia industrial, ou seja, no Brasil entrava muito capital estrangeiro, porque o Brasil não tinha, né, dinheiro. Teve a construção de Brasília, e como entrou muito capital estrangeiro no Brasil, o que aconteceu? Crescimento da inflação e também da dívida externa. E nesse período houve ênfase ao desenvolvimento com visão das políticas sociais como paliativas, tá? Aí os IAPs, eles fortalecem o modelo da assistência médica, né, curativa aos seus segurados. E na perspectiva de manutenção de um trabalhador saudável para a produção. Então, a ideia que eles tinham é que se a pessoa não fosse saudável, ela não conseguia produzir, ela não conseguia trabalhar, ela seria afastada durante muito tempo do trabalho. Em 61, Jânio Quadros, ele obtém vitória na presidência do Brasil, mas ele renuncia no mesmo ano. João Goulart, que era vice, ele assumiu com as ideias de defesa de reformas da base política e políticas sociais. Em 64, houve o golpe militar, que foi articulado entre a elite nacional, entre os militares e a burguesia industrial. Viajando mais um pouquinho, de 64 para 84, foi a época do regime militar. Então, em 1966, houve a unificação dos IAPs, com a criação do Instituto Nacional da Previdência e Assistência Social, o INPS. Tá? Então, em 66 começou a surgir o INPS. Aqui já mudou um pouquinho, né? Por quê? Quem trabalhava, quem tinha carteira assinada, tinha acesso à assistência médica. Tanto o trabalhador como os familiares do trabalhador também. Então, aqui com o INPS, algumas pessoas começaram a ter mais acesso à assistência à saúde do que ao período anterior. Em 71, houve a ampliação dessa assistência médica. Então, aqui incluiu os trabalhadores rurais, as empregadas domésticas e também os trabalhadores autônomos. Com recurso limitado, o Ministério da Saúde ele acabou se tornando ineficiente para enfrentar todos os problemas, né, de saúde pública que tinha aqui no Brasil. E que era ocasionado principalmente devido às condições precárias, né, de vida. Aí, neste momento, o Ministério da Saúde ele passou a atuar apenas como um figurante, né, em todo esse processo da saúde aqui no Brasil. Foi criado o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, que é o FAS, que os recursos, né, que eram do FAS, eles eram destinados à construção de hospitais. Por quê? Porque nessa época no Brasil havia muitos poucos hospitais. Em 77, houve uma nova reordenação, né, burocrática, administrativa do sistema de saúde, com a criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Tá? Então, nessa época, o que aconteceu? O INPS, ele ficou gerindo apenas o pagamento dos benefícios aos segurados. E foi criado o INAMPS. Tá? O INAMPS, ele cuidava da assistência médica, né, individual e curativa. Então, o INAMPS é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, apenas o INAMPS é que cuidava dessa parte da assistência médica. Tá? E teve os outros órgãos também, que é a Fundação da Legião Brasileira de Assistência, que cuidava da população carente, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Houve também o aparecimento, né, nessa época do DataPrev, que é a empresa de processamento de dados da Previdência Social, a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor e também a criação de uma central de medicamentos.
A política econômica, né, desse período refletiu nas altas taxas de morbidade e mortalidade por doenças endêmicas. Houve também altas taxas de mortalidade materna e infantil, então muita criança morria na hora do parto e a mãe também. Doenças resultantes ou agravadas pelas condições de vida, né, e trabalho também, que era muito precária essas condições, e aumento das mortes por doenças cardiovasculares e o câncer. Em 1978, começou a ser difundida na América Latina o conceito da atenção primária à saúde. Então, neste momento, passou, né, a deixar de lado a medicina curativa, que só visava curar os problemas de saúde. Então, nesse momento, começou a aparecer a atenção primária, que era o conceito de prevenção das doenças. Em 1981, houve a criação do Conselho Consultivo da Administração da Saúde Previdenciária. Esse conselho, ele propôs uma mudança no modelo assistencial, tá? Tentando melhorar a qualidade da atenção à saúde, ampliar os serviços que eram oferecidos, a descentralização e hierarquização por nível de complexidade. Então, aqui já começou a vir, né, alguns conceitos relacionados ao SUS. Em 84, teve um movimento de diretas já, a escolha, né, de Tancredo Neves para presidente, que depois da sua morte assumiu José Sarney. Então, nesse contexto, tanto dos anos 70 e 80, foi que nasceu o projeto da reforma sanitária. E essa reforma, ela tinha a perspectiva de reformulação de um sistema de saúde brasileiro, com a criação de um sistema único de saúde, né, para todos os brasileiros. Então, deixando de lado o INAMPS. Então, o INAMPS passaria a não existir mais e existiria, né, um outro sistema de saúde aqui no Brasil. Vamos viajar um pouquinho agora para 1985 e 1988, que foi o período da Nova República. Então, em 1985, José Sarney, ele tomou posse e ele enviou para o Congresso a proposta de convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Então, diversas entidades, diversos movimentos sociais, eles se mobilizaram e estimularam a participação popular nesse processo de discussão da nova Carta Constitucional, né? E esses movimentos sociais, ele foi muito favorável para colocar a saúde nessa agenda pública. Né? Se não fosse o movimento social, se não fosse a presença da população, talvez não existisse o SUS nesse momento. Em 1986, houve, né, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um espaço muito importante para debater todos os problemas de saúde aqui no Brasil, e houve proposta para a reorientação de toda a assistência médica e de toda a saúde pública. Então, desde 85, começou, né, a caminhar a implantação do SUS. Em 87, houve a criação, né, do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que foi o SUDES. E o que possibilitou a formação dos conselhos estaduais e municipais de saúde, a desconcentração de recursos e poder que saiu, né, todo o dinheiro da esfera federal. Então, o governo federal, ele não ia tomar mais conta de todo o dinheiro da saúde. Quem iria tomar conta seria o Estado. Houve o esvaziamento do SUS. Tá? Quer dizer, acabou, né? Desculpa, o esvaziamento do INAMPS. Então, acabou o INAMPS, né? E houve aumento da cobertura de serviços de saúde. Então, tudo aqui já começou com a criação do SUS. Em 88, né, houve a promulgação da Constituição Federal de 1988, onde foi aprovado o Sistema Único de Saúde. Então, desde 88, nós temos o Sistema Único de Saúde, onde toda a população brasileira
tem o direito à saúde, né? Tem o acesso a serviços públicos de saúde. E aqui, né, eu deixo mais uma coisinha para a gente pensar, né, que nós levantamos sempre a bandeira do SUS. Nós reclamamos muito, nós questionamos muito, né, o SUS. E todo mundo quer uma saúde pública de qualidade. Mas como nós teremos essa saúde pública de qualidade? Então, todos nós, né, a população de forma geral, temos que nos unir, né, a favor do SUS, buscando isso, né, e lutando pelos nossos direitos. E nós, como profissionais da saúde, devemos nos unir também e tentar oferecer, né, às pessoas o melhor serviço de saúde possível, não só no SUS, mas também numa farmácia privada, tá? Ou seja, onde nós formos trabalhar, né? Precisamos tentar oferecer um serviço de qualidade. Tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai começar a trabalhar, né, mais sobre o SUS, conceito de saúde e conceito de saúde pública. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.